O que você pode fazer para manter os seus alunos mais protegidos de acidentes em sala de aula? Professor de inglês, especialmente para os Very Young Learners, crianças de 3 a 7 anos de idade, precisa ter muita atenção. Concorda? Você precisa ter olhos nas costas e praticamente precisa prever o futuro para prevenir acidentes. Hoje nós vamos falar de duas coisinhas simples que você pode fazer para manter os seus alunos e você um pouquinho melhor protegidos de acidentes na sala de aula. Mas antes eu já quero te pedir para curtir esse vídeo e compartilhar. Toda semana tem vídeos aqui no canal para você se sentir cada dia mais bem preparada e confiante para ensinar inglês para crianças de 3 a 7 anos de idade. Então, quando a gente está na sala de aula dos pequenos, a gente se preocupa com um monte de coisas, não é? Com como a aula está fluindo, com o que as pessoas que passam na porta estão achando, com o que as crianças vão dizer quando chegarem em casa. Mas será que é com isso que nós deveríamos estar nos preocupando? Especialmente quando estamos começando nessa carreira, nós podemos, sem querer, negligenciar alguns sinais muito importantes por estarmos muito preocupadas com a aula em si. Hoje, nós vamos falar sobre prevenção de acidentes na sala de aula dos pequenos. Mas olha, se engana quem pensa que basta cobrir as tomadas e remover objetos cortantes do alcance das crianças para mantê-las seguras. Nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre como ajudar as crianças a desenvolver o equilíbrio e sobre observação, sobre estar tão presente na sala de aula que quase nada passe despercebido. E como isso pode prevenir não só acidentes, mas outros problemas a longo prazo. Quando eu comecei nessa profissão, a minha mãe ficou bem preocupada. Ela disse: minha filha, mas e se acontece alguma coisa com uma criança sob a sua responsabilidade? Se uma criança se machuca, não é uma profissão muito perigosa, não, essa de professora de criança pequena? Você não acha que recebe pouco para ter tanta responsabilidade? Sim, existe esse risco. E não somos remuneradas proporcionalmente à responsabilidade que nós temos. Mesmo porque o bem-estar de uma criança não tem preço. Quando uma criança está sob a nossa responsabilidade, nós precisamos levar isso muito a sério, mas também entender que para um acidente acontecer dentro da sala de aula, muitas coisas precisam estar fora do lugar. Muita coisa precisa ter sido ignorada pela escola. Aqui é importante lembrar que quedas são muito comuns entre as crianças de 3 a 7 anos de idade, porque é quando elas estão explorando a velocidade, o equilíbrio, né? Elas se jogam nas atividades e inevitavelmente vão cair. O adulto saber agir quando uma queda acontece é muito importante também. E nós vamos falar um pouco disso hoje. O cuidado excessivo com as crianças pode estar causando justamente o efeito contrário do que nós adultos queríamos de mantê-los seguros. Você já pensou nisso? O nosso medo de que eles caiam acaba nos levando a impedi-los de se movimentarem o quanto necessitam. Aí, quando elas têm a oportunidade de subirem, descerem, correrem, acabam caindo por falta de prática. As crianças aprendem a cair de forma que não se machuquem tanto. Elas aprendem a cair caindo. E o nosso papel é ir preparando os obstáculos de forma gradual, para que ela possa explorar com relativa segurança. Por isso, temos parquinhos pensados para cada faixa etária. Piscinas para crianças. As quedas mais perigosas acontecem por perda de equilíbrio. É preciso prática para que a criança desenvolva o equilíbrio. E quando observamos como temos evoluído como sociedade, o aumento das cidades, a redução do tamanho dos espaços que habitamos, muito concreto e poucos espaços não construídos, o aumento do uso de telefones e jogos eletrônicos, entre outros fatores, fica evidente que as crianças têm tido menos e menos oportunidades de se movimentarem. Mais e mais famílias vivem em apartamentos
nas escolas o período do recreio diminui a cada dia e até a importância da educação física nas escolas tem sido questionada. Tudo isso pode ter um efeito muito negativo no desenvolvimento motor das crianças. E reduzir esses efeitos negativos cabe a nós adultos, cabe a nós educadores. Então, quanto mais oportunidades forem dadas à criança para que ela se movimente, teste o seu equilíbrio, corra, suba e desça, melhor a sua coordenação motora. Mesmo que você passe pouco tempo na semana com seus alunos, contribua com o desenvolvimento da coordenação motora grossa dessa criança. Dessa forma, eles desenvolvem o equilíbrio e têm menor chance de terem quedas perigosas. Na sala de aula de inglês, você pode brincar de Walk on the Line. Essa atividade sugerida por Montessori é muito simples e faz muito sucesso. Com uma fita crepe ou tinta, se puder, trace uma elipse ou um círculo do tamanho de uma roda que comporte todas as crianças da sala em fila. Eu prefiro uma elipse, porque ela também pode ser usada no ritual de aniversário de Montessori, onde nós representamos o movimento da Terra ao redor do Sol. Mas faça o que for possível. As crianças devem tirar o sapato para andar na linha. Primeiro, eles devem andar naturalmente, mas progressivamente você pode sugerir que andem nas pontinhas dos pés, tiptoe, ou nos calcanhares, on your heels, com um saquinho de areia na cabeça, com um sino na mão, sem que ele faça barulho. Deixe a criatividade solta e fique atenta para as sugestões que as próprias crianças vão trazer. Por falar em ficar atenta, como é difícil ficar atenta ao que está acontecendo quando a gente tem tanta coisa para se preocupar, certo? Difícil, mas imprescindível, se você quer manter todo mundo em segurança. Quanto mais distraída você estiver com outras coisas, maiores as chances de as coisas darem errado. Com os pequenos, muita atenção para sonolência e desidratação. Esses dois fatores podem causar perda de concentração e de equilíbrio nas crianças e, consequentemente, quedas e outros acidentes. Já aconteceu comigo de uma criança de pouco menos de 4 anos, super ágil, que subia e descia a escada sem a menor dificuldade, cair na escada porque ela estava sonolenta. Se nós adultos, muitas vezes, negligenciamos as nossas necessidades, de água, de alimento, de sono, imagine uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, que quer aproveitar cada segundo do dia para brincar com os coleguinhas no recreio. Você acha mesmo que eles vão ter esse discernimento? Eu sempre tenho na minha sala ou nas salas onde eu trabalho um canto com colchonete. Se a criança está sonolenta, ela precisa descansar. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu acredito, e essa é a linha montessoriana, que as necessidades fisiológicas da criança precisam ser respeitadas. E nós adultos temos o dever de garantir que ela possa descansar quando está cansada. Com a hidratação, a nossa função como adultos preparados também é de observar os sinais e oferecer água para a criança. Isso se faz ainda mais necessário nas escolas, onde o bebedouro fica fora da sala de aula e as crianças não têm garrafinhas ou uma estação com água na sala. Eu fico muito triste quando eu vejo nas escolas que a água não fica disponível o tempo todo. Isso coloca o adulto como quem decide até se a criança pode ou não beber água e ir ao banheiro. Isso não ajuda em nada ao educar seres autônomos. E educar seres autônomos deveria ser nosso principal objetivo, e não educar para submissão. Mas esse assunto fica para um outro vídeo. Aqui nós precisamos entender quais são os sinais da desidratação. Os treinamentos para professores não costumam ensinar essas coisas, então fique atenta para os lábios secos e os olhos fundos. A criança que está precisando beber água muitas vezes apresenta uma espécie de olheira.
Elas também ficam sonolentas, daí que antes de sugerir que ela se deite, ofereça água. E você também, se ligue na sua ingestão de água. Café não é suficiente para se manter hidratada não, tá? Além de fazer tudo o que você puder fazer para prevenir acidentes, compensa fazer um curso de primeiros socorros na infância. Na verdade, é obrigatório por lei desde abril de 2019. O texto recebe o nome de Lei Lucas, em homenagem ao garoto Lucas Begali Zamora, de 10 anos, que morreu em setembro de 2017 ao se engasgar com um lanche durante um passeio escolar. O caso aconteceu em Campinas, em São Paulo. Desde então, Alessandra Zamora, mãe do menino, iniciou um movimento pela obrigatoriedade de as escolas oferecerem cursos de primeiros socorros aos funcionários. E ela conseguiu. Foi aprovada a Lei número 13.722, no dia 4 de outubro de 2018, que torna obrigatória a capacitação de noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Se a sua escola ainda não se adequou à lei, ou se você é professor particular e não fez ainda um curso de primeiros socorros na infância, um curso presencial seria ideal para praticar as manobras com os bonecos, mas em um online já se aprende muito, tá? A gente aprende a lidar com engasgos, com desmaios, com quedas, aprende a prevenir, aprende quando é necessário chamar uma ambulância e detalhes simples como não levantar a criança pelos bracinhos e sim pelo torso, que já podem evitar danos maiores. Saber se é adequado ou não mover a criança, tudo exige conhecimento e definitivamente fazer um curso desses vai te trazer paz de espírito. Espero que você nunca precise usar. A responsabilidade pela segurança dos nossos alunos é nossa também. Se você já fez um curso de primeiros socorros, conta aqui pra gente como foi, como você se sentiu depois dele. Então, além de ficar atenta aos sinais que as crianças nos dão fisicamente, observe o comportamento, observe os padrões, como eles se relacionam entre si. Dá para evitar uma disputa por um lápis de cor, por exemplo, antes dela acontecer, simplesmente colocando outra caixa à disposição. Dá para ajudar alunos com dificuldade em uma determinada atividade antes mesmo que eles se frustrem. Por isso é importante fazer essa nota mental e sempre lembrar: esteja presente. Eu nem sei como enfatizar o quanto estar de corpo e alma na sua sala de aula é importante. Observe atentamente e você vai se surpreender com o quanto vai aprender sobre eles, além de prevenir acidentes. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo.